Os anos 60 foram uma época de revolução cultural. A música se tornou uma arma poderosa de mudança, mas também uma ameaça para os setores mais conservadores. Muitas músicas, hoje consideradas clássicos imortais, foram censuradas, proibidas ou limitadas no rádio. Esta é uma viagem por 10 desses hinos que escandalizaram o mundo. Número 10. Louie Louie the King's Man, 1963. Uma música que parecia inofensiva acabou envolvida em uma tempestade de polêmica. Louie Louie foi acusada de conter letras obscenas que supostamente promoviam a imoralidade. O FBI chegou a abrir uma investigação para decifrar o que diziam seus versos, embora no fim não tenham encontrado nada ilegal. Ainda assim, várias estações proibiram a música, o que só aumentou sua fama como hino rebelde da juventude. O curioso é que a proibição se baseava na má qualidade da gravação. A voz do cantor Jack Ellis soava distorcida, o que levou milhares de adolescentes a inventar significados ocultos. Os rumores sobre mensagens sexuais secretas fizeram com que pais e autoridades colocassem a música sob a lupa. Políticos da época pediam um controle rigoroso sobre o que os jovens ouviam, temendo que a música os corrompesse. Mas a censura teve o efeito contrário. Transformou Louie Louie em um fenômeno cultural. Foram vendidos milhões de discos e ela se tornou um hino em festas e encontros juvenis. O que nasceu como uma simples canção de amor acabou sendo um dos maiores símbolos da rebeldia adolescente dos anos 60. Número 9. My Generation The Who, 1965. Um grito cru e desafiador contra o sistema. My Generation foi vista como uma ameaça, porque transmitia uma mensagem direta de rebeldia juvenil, com frases como I hope I die before I get old. Além disso, a gagueira de Roger Daltrey foi mal interpretada, e alguns a consideraram uma zombaria com pessoas com deficiência. A BBC censurou a música no início, mas com o tempo ela se tornou um manifesto de toda uma geração. Os jovens se apropriaram do tema como uma bandeira de identidade. Young Me, desafiando os adultos que não entendiam seus valores. Cada verso transmitia o sentimento de alienação que a juventude sentia em meio às mudanças sociais e culturais. O ritmo frenético e as guitarras distorcidas rompiam com o estabelecido. A censura não fez mais do que dar mais força à mensagem. Logo, My Generation se tornou um dos hinos mais importantes da contracultura. Para muitos críticos, foi a primeira música que expressou de forma clara a ruptura geracional dos anos 60. O que as rádios quiseram silenciar acabou sendo um rugido impossível de calar. Número 8, Eve of Destruction, Barry Maguire, 1965. Human respect is disintegrating this whole crazy world. Em plena Guerra Fria, Barry Maguire lançou uma música carregada de protesto social. Eve of Destruction falava de racismo, desigualdade, armas nucleares e da Guerra do Vietnã. Seu tom apocalíptico fez com que muitas emissoras a considerassem perigosa para a moral e a estabilidade do país. Foi proibida em várias estações, mas também se tornou um símbolo da consciência política dos anos 60. A música refletia o medo real vivido pela sociedade. O risco de um conflito nuclear estava presente no cotidiano. Sua voz áspera e dramática transmitia uma urgência que incomodava os setores conservadores. Muitos políticos a atacaram, acusando-a de ser antipatriótica e de fomentar a desobediência. No entanto, para os jovens que marchavam contra a guerra, ela se tornou uma espécie de hino não oficial. O contraste entre os que defendiam o status quo e os que pediam uma mudança radical ficou ainda mais evidente com essa música. Foi um lembrete de que a música podia ser uma ferramenta poderosa de protesto. E embora tenha sido silenciada em algumas rádios, sua mensagem sobreviveu e ecoou em todo o mundo. Número 7. A Day in the Life The Beatles, 1967. Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Uma das músicas mais ambiciosas dos Beatles também foi alvo de censura. A BBC proibiu A Day in the Life por considerar que fazia referências ao consumo de drogas, especialmente na linha I'd Love to Turn You On. Para a época, o simples fato de insinuar um duplo sentido já era suficiente para levantar alarmes. Apesar disso, a música entrou para a história como uma obra-prima do rock psicodélico.
Com sua estrutura experimental e sua orquestra caótica, representava o espírito inovador dos Beatles em sua fase mais ousada. Muitos críticos apontaram que a censura demonstrava o medo das autoridades de perder o controle sobre a juventude. O final, com aquele acorde eterno de piano, parecia simbolizar o fechamento de um ciclo na música. A proibição não conseguiu frear seu impacto cultural. Na verdade, o amplificou. Décadas depois, A Day in the Life continua aparecendo nas listas das melhores músicas de todos os tempos. E o mais irônico é que a censura ajudou a lhe dar sua aura de mistério e rebeldia. Número 6. Let's Spend the Night Together, The Rolling Stones, 1967. Mick Jagger e companhia não escondiam sua malícia. O título dessa música foi considerado explícito demais para os padrões da época, o que levou muitas rádios a proibi-la. Inclusive, quando os Rolling Stones a apresentaram na televisão dos Estados Unidos, foram obrigados a mudar a letra para Let's Spend Some Time Together. Um exemplo claro de como a censura tentava domesticar o rock and roll. O incômodo não vinha apenas do conteúdo, mas do fato de que simbolizava uma ruptura com a moral sexual conservadora. A juventude a abraçou como um hino de liberdade e desafio. O que para os adultos era um escândalo, para os jovens era uma celebração de autenticidade. O episódio televisivo se tornou histórico. Jagger, com um gesto sarcástico, exagerou a modificação da letra, deixando claro que a censura não o domaria. A música mostrou que o rock não era apenas música, mas também uma postura diante do mundo. E embora as rádios tenham tentado calá-la, a mensagem era forte demais para ser silenciada. Número 5. Light My Fire, The Doors, 1967. Com sua atmosfera sensual e sua letra cheia de insinuações, Light My Fire foi vista como um perigo para a moral conservadora. A televisão americana proibiu Jim Morrison de cantar a frase "Girl, we couldn't get much higher", mas ele a interpretou mesmo assim, desafiando as regras ao vivo. O escândalo foi imediato e a música ficou marcada como símbolo de provocação. A interpretação de Morrison, desinibida e magnética, elevou a música a um novo nível de intensidade. A censura tentou frear o inevitável, o nascimento de uma das bandas mais influentes do rock. Cada apresentação ao vivo era um desafio aberto às normas estabelecidas. O sucesso foi tão grande que, mesmo com a polêmica, a música alcançou o primeiro lugar nos Estados Unidos. Morrison se consolidou como uma figura desafiadora e misteriosa. O que para alguns era uma ameaça, para outros era a voz de uma geração que não queria ser calada. Número 4. Brown Eyed Girl, Van Morrison, 1967. Brown-eyed girl. Embora hoje pareça um clássico inofensivo, na época a música foi censurada em várias rádios por causa de sua letra. A linha Making Love in the Green Grass foi considerada explícita demais para o público jovem. Algumas estações chegaram a exigir versões editadas para poder transmiti-la. Apesar das críticas, Brown Eyed Girl se tornou um dos hinos eternos dos anos 60. A censura parecia absurda para muitos, mas revelava a rigidez das normas sociais da época. A música falava de amor e juventude, mas os censores viam apenas uma ameaça à pureza dos jovens. O público, por sua vez, a recebeu com entusiasmo. A melodia contagiante e o tom nostálgico a transformaram em um clássico instantâneo. Van Morrison não buscava polêmica, mas acabou encontrando-a de qualquer forma. Com o tempo, a música se consolidou como uma das mais queridas da década. A censura não fez mais do que reforçar seu caráter imortal. Número 3. I Am the Walrus, The Beatles, 1967. Os Beatles desafiaram as regras com uma música carregada de surrealismo e psicodelia. I Am the Walrus foi proibida em algumas rádios por supostas referências a drogas e porque suas letras eram vistas como incoerentes e perigosas para a juventude. O caos da música, longe de ser um defeito, era parte de seu encanto, mais uma prova de como os Beatles rompiam barreiras, inclusive as da censura. O uso de imagens absurdas e jogos de palavras desconcertava aqueles que buscavam um significado concreto. A censura se baseava na ideia de que tudo o que é estranho deve ser perigoso. Para os jovens, ao contrário, era um convite a imaginar e explorar novos mundos.
Lennon se divertia com a confusão que gerava, brincando com a ideia de que ninguém poderia decifrar a verdadeira mensagem. A música se tornou uma das mais emblemáticas do período psicodélico da banda. E embora tenha sido rejeitada em alguns círculos, para os fãs representava liberdade criativa absoluta. Número 2. Lucy in the Sky with Diamonds, The Beatles, 1967. Lucy in the sky with diamonds. Lucy. Um dos casos mais polêmicos da década. Embora John Lennon sempre tenha insistido que a música foi inspirada em um desenho de seu filho, muitos interpretaram o título como uma referência direta ao LSD. Várias rádios proibiram sua transmissão, e até hoje persiste o debate sobre seus verdadeiros significados. Além da polêmica, Lucy in the Sky with Diamonds continua sendo um emblema do rock psicodélico. As imagens oníricas de sua letra alimentaram a ideia de que estava ligada às drogas. Críticos conservadores a apontaram como um perigo para a juventude, acusando os Beatles de promover o consumo. No entanto, a criatividade da música superou qualquer acusação. Foi uma das peças centrais de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, o disco que mudou para sempre a história da música. Sua censura apenas aumentou a aura mística que a envolvia. E o que na época foi visto como escândalo, hoje é celebrado como pura poesia musical. Número 1. The End, The Doors, 1966-7. Come on, baby, take a chance with us. Uma das músicas mais sombrias e controversas dos anos 60. The End foi proibida em várias rádios por suas letras cheias de simbolismo sexual e referências a incesto. Além disso, a intensidade da interpretação de Jim Morrison a tornou um tema desconfortável para o mainstream. Com o tempo, foi reconhecida como uma das peças mais intensas e profundas da história do rock. Sua duração, de mais de 11 minutos, rompia com as estruturas radiofônicas habituais. Cada segundo transmitia uma sensação de mistério e perigo. Morrison parecia estar exorcizando demônios pessoais através da música. Para os censores, era demais. Mas para os ouvintes, era uma viagem única e hipnótica. Com o passar dos anos, se tornou uma obra cult, especialmente após aparecer em Apocalypse Now. A censura, longe de apagá-la, ajudou a transformá-la em uma das expressões artísticas mais poderosas do rock. O que ontem foi censurado, hoje é história. Essas músicas, proibidas por desafiar as normas, acabaram definindo a música dos anos 60. A censura não pôde detê-las, ao contrário, transformou-as em hinos eternos de rebeldia e liberdade.